Bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Estou aqui para mais uma aula de Química. Então, hoje nós vamos falar sobre pilhas. Vamos continuar o assunto da aula anterior. O que seria uma pilha? Então, a pilha é um dispositivo onde ocorre duas reações. Uma reação de oxidação e uma reação de redução. Essas reações que vão gerar uma corrente elétrica. Mas como é que essas reações geram uma corrente elétrica? Então, nós sabemos que as reações de oxidação são aquelas que perdem elétrons. E as reações de redução são aquelas que ganham elétrons. Então, esse fluxo de elétrons de uma reação para outra é o que vai gerar a minha corrente elétrica. A primeira pilha conhecida foi desenvolvida por Alessandro Volta, em 1800. Conforme se pode ver na figura abaixo, ela era constituída de placas metálicas de zinco e de cobre, intercaladas e divididas por um algodão, embebido numa solução eletrolítica que conduzia a corrente elétrica entre as placas. Isto é, conduzia os elétrons perdidos pelo zinco até o cobre. Cada placa era um eletrodo e cada conjunto dessas duas placas e o algodão era chamado de célula ou cela eletrolítica. Mas as soluções eletrolíticas usadas por Volta eram ácidas e geravam gases tóxicos, sendo assim muito perigosos. Então, em 1836, o químico inglês John Frederick Daniell aperfeiçoou essa descoberta e montou um novo tipo de pilha, menos arriscada e que ficou conhecida como pilha de Daniell. Então, aqui eu tenho um desenho da pilha de Daniell. Então, o que ele fez? Em um recipiente, ele colocou uma lâmina de zinco. Vocês podem observar aqui, que nós temos a lâmina de zinco numa solução de sulfato de zinco. Então, a lâmina de zinco aqui está nessa solução de sulfato de zinco. Em outro recipiente separado, ele colocou uma lâmina de cobre. Então, observem que aqui nesse outro recipiente eu tenho uma lâmina de cobre e que ele está imerso em uma solução de sulfato de cobre. Dessa forma, ele fez o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Cada eletrodo desses é chamado de semicélula. Então, separadamente, em cada um desses recipientes, vai ocorrer reações de oxirredução, com transferência de elétrons entre as espécies químicas. Porém, desse modo, não era possível aproveitar a transferência de elétrons. Então, se eu tivesse apenas dois recipientes, um com o eletrodo de zinco e o outro com o eletrodo de cobre, e eles não estivessem conectados, não estivessem interligados, eu não posso produzir corrente elétrica. Por quê? Porque não era possível aproveitar a transferência de elétrons para gerar essa corrente e ligar uma lâmpada, por exemplo. Por isso que ele colocou um circuito externo, ligando esses dois eletrodos com uma pequena lâmpada no meio. Então, vocês podem observar aqui, que nós temos um circuito externo que está conectando esses dois eletrodos, o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Além disso, ele interligou as soluções de sulfato de cobre e de sulfato de zinco com uma ponte salina. Então, nós temos aqui os eletrodos de zinco e de cobre conectados, certo? E temos aqui as soluções conectadas através de uma ponte salina, que servia para manter as semicélulas eletricamente neutras através da migração de íons. Então, nós temos aqui o fluxo de elétrons, aqui
negativos e positivos. Sem a ponte salina, haveria um excesso de cargas positivas em ambos os lados do sistema e as reações parariam precocemente. Então, a ponte salina ela vai prolongar a permanência da pilha. A ponte salina pode ser um tubo de vidro U, que é o que nós podemos observar aqui nesse desenho, com uma solução de sulfato de potássio, de nitrato de sódio, de nitrato de amônio ou de cloreto de potássio. Então, esse foi o esquema da pilha de Daniel. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o eletrodo de zinco, temos o eletrodo de cobre. Com o passar do tempo, observou-se que a placa de zinco, observem aqui, a placa de zinco era corroída e a placa de cobre aumentava de massa. Então, a placa de zinco, com o tempo, ela ia sendo corroída e a placa de cobre, com o tempo, ela aumentava a sua massa. Enquanto a solução de sulfato de cobre, que era azul, observem aqui no desenho anterior, ela era azul, ela ia ficando incolor, ia perdendo a cor, certo? Então, isso ocorreu devido às reações de oxirredução, onde há transferência de elétrons entre os eletrodos. Então, vocês podem observar o que aconteceu com o zinco. Ele ia sendo corroído. Então, se ele ia sendo corroído, isso quer dizer que ocorreu o quê? Uma oxidação no eletrodo de zinco, na placa de zinco. O cobre, ele estava aumentando a sua massa. Então, se ele estava aumentando aqui, isso quer dizer que ocorreu uma redução. Então, o zinco, ele estava perdendo elétrons, porque ele sofreu uma oxidação. E o cobre, ele estava ganhando elétrons, porque ele sofreu uma redução. Então, daí surgiu o polo negativo e o polo positivo. Quem é que vai funcionar como polo negativo e quem é que vai funcionar como polo positivo? Quem é que vai ser o anodo e quem é que vai ser o cátodo? Então, o anodo vai ser a placa de zinco. Por quê? Por que o anodo será a placa de zinco? O anodo é o polo negativo, certo? O anodo é o polo negativo, onde ocorre a oxidação. É isso que nós podemos chamar de anodo. Então, o zinco metálico ele tem maior potencial de oxidação do que o cobre. Por isso que ele perde 2 elétrons, que são conduzidos para os eletrodos de cobre. Então, o zinco ele está perdendo elétrons para o eletrodo de cobre. O cobre ele vai ser o cátodo. Por quê? Porque ele possui menor potencial de oxidação. Então, se ele vai ser o cátodo, ele vai funcionar como um polo positivo, que é onde ocorre a redução. Então, nós já sabemos aqui que o zinco ele vai funcionar como anodo, que é o eletrodo negativo, e o cobre vai funcionar como cátodo, que é o eletrodo positivo. O que seria esse anodo e esse cátodo? Então, o anodo, que é a placa de zinco, o zinco metálico, como ele tem maior potencial de oxidação que o cobre, por isso ele perde 2 elétrons que são conduzidos para os eletrodos de cobre. Com isso, o zinco metálico, que tinha carguinha 0, ele sofre oxidação e se transforma no cátion zinco 2+. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. É por isso que a placa de zinco vai perdendo massa com o passar do tempo e a quantidade de cátions zinco 2+, aumentam na solução de sulfato de zinco. Portanto, a placa de zinco é o polo negativo da pilha, onde ocorre a oxidação, sendo denominado de anodo. Então, o polo negativo da pilha vai ser sempre aquele onde vai ocorrer a oxidação.
e ele vai ser denominado de anodo. Vamos observar que a semi-reação do anodo. Nós tínhamos aqui o zinco sólido, ele sofreu uma oxidação e se transformou em zinco 2+. Podemos ver aqui mais 2 elétrons, que foram os elétrons que ele perdeu. Então, quem é que vai ser o anodo? Vai ser o polo negativo da pilha, que é onde ocorre a oxidação, ou seja, a perda de elétrons. E o cátodo? Nesse caso aqui, o cátodo vai ser a placa de cobre, porque o cobre metálico ele tem maior potencial de redução do que o zinco. Por isso que ele recebe 2 elétrons, que o zinco perdeu. Observem lá que o zinco ele perdeu 2 elétrons e o cobre recebeu esses 2 elétrons. Com isso, os cátions cobre 2+, que estavam na solução de sulfato de cobre, sofrem redução e se transformam em cobre metálico. Cobre aqui, ó, 0, que se deposita na placa. É por isso que com o passar do tempo, a massa da placa de cobre vai aumentando, porque ele está sofrendo uma redução. Além disso, a cor da solução de sulfato de cobre se deve à presença dos íons cobre 2+. Visto que eles vão diminuindo em solução, a sua cor vai se tornando transparente com o passar do tempo. Dessa maneira, a placa de cobre é o polo positivo da pilha, onde ocorre a redução, sendo denominado de cátodo. Então, quem é que vai ser o cátodo? O cátodo vai ser o polo positivo da pilha, onde ocorre a redução, ou seja, onde ocorre o ganho de elétrons. A semi-reação do cátodo, então, cobre 2+, ele recebeu 2 elétrons, ele ganhou 2 elétrons e se transformou em cobre sólido. Então, vamos juntar aqui essas duas semi-reações, a reação do anodo, que é a semi-reação do anodo, que é a semi-reação do zinco, onde o zinco ganha 2 elétrons, ele perde 2 elétrons, por quê? Porque ele sofreu uma oxidação. Se ele sofreu uma oxidação, ele perdeu elétrons. Na semi-reação do cátodo, o cobre 2+ ganhou 2 elétrons e se transformou em cobre sólido. Por quê? Porque ele sofreu uma redução. Então, quem sofre oxidação vai ser o anodo e quem sofre redução vai ser o cátodo. A reação global da pilha vai ser cobre 2+ mais o zinco sólido se transformou em zinco 2+ mais o cobre sólido, juntando aqui essas duas semi-reações. A notação química ou representação da pilha de Daniell é feita da seguinte forma. Então, nós temos aqui o anodo, que é o lado negativo da pilha. Aqui nós temos a ponte salina e aqui nós temos o cátodo, que é o lado positivo da pilha. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a pilha de Daniell. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aos professores e a mim, ok? Então, bons estudos!